Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem. Uma questão que, de acordo com a nossa avaliação, é de difícil resolução. Pelo menos esse é o nível que o candidato deve atribuir a essa questão na fase de pré-leitura, do método que nós já propomos em outra videoaula. Aí depois, quando chega o momento de resolver a questão mesmo, o candidato pode sacar alguns detalhes e a resolução acaba se tornando mais fácil. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2021, texto 1. Correu à sala dos retratos, abriu o piano, sentou-se e espalmou as mãos no teclado. Começou a tocar alguma coisa própria, uma inspiração real e pronta. Uma polca buliçosa, como dizem os anúncios. Nenhuma repulsa da parte do compositor. Os dedos iam arrancando as notas, ligando-as, manhando-as, dir-se-ia que a musa compunha e bailava a um tempo. Compunha só, teclando ou escrevendo, sem os vãos esforços da véspera, sem exasperação, sem nada pedir ao céu, sem interrogar os olhos de Mozart. Nenhum tédio, vida, graça, novidade, escorriam-lhe da alma como uma fonte perene. Texto 2. Um homem célebre expõe o suplício do músico popular que busca atingir a sublimidade da obra-prima clássica e com ela a galeria dos imortais, mas que é atraído por uma disposição interior incontrolável, que o empurra implacavelmente na direção oposta. Pestana, célebre nos saraus, salões, bailes e ruas do Rio de Janeiro, por suas composições irresistivelmente dançantes, esconde-se dos rumores à sua volta, num quarto povoado de ícones da grande música europeia. Mergulha nas sonatas do classicismo vienense. Prepara-se para o supremo salto criativo. E quando dá por si, é o autor de mais uma inelutável e saltitante polca. O conto de Machado de Assis faz uma referência velada a machixe, gênero musical inicialmente associado à escravidão e à mestiçagem. No texto 2, o conflito do personagem em compor obras do gênero é representativo da A. Pouca complexidade musical, das composições ajustadas ao gosto do grande público. B. Persistência das referências musicais africanas no imaginário da população brasileira. C. Incipiente atribuição de prestígio social a músicas instrumentais feitas para a dança. D. Tensa relação entre o erudito e o popular na constituição da música brasileira. E. Importância atribuída à música clássica no século XIX. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. A pergunta do enunciado é: o conflito do personagem ao compor obras do gênero machixe no texto 2 é representativo de quê? Nós estamos colocando essa pergunta em outras palavras. O gênero musical referido pelo enunciado é o machixe, que não é chamado assim em nenhum dos dois textos da questão. Esses textos chamam o gênero, ainda que em sentido comparativo, de polca. Então vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o nosso método, o candidato acabou de receber a prova e está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí você chega nessa questão: quantas das alternativas você é capaz de eliminar? Chega a ser difícil eliminar qualquer uma delas na primeira leitura. Ainda mais se pensar que você ainda tem outras tantas questões para ler e avaliar o grau de dificuldade. Fica claro, então,
que a resolução dessa questão exige uma leitura cuidadosa. Bem, posso adiantar que depois dessa leitura cuidadosa, a resolução pode ficar mais fácil. Então vamos supor agora que chegou o momento de se resolver mesmo essa questão. Então você vai fazer uma leitura mais atenta de cada um desses textos. Começando pelo texto 1. Quem quiser pode dar uma pausa. Esse texto é uma abreviação de um conto de Machado de Assis, que narra a cena de um determinado compositor compondo uma polca. Isso sem qualquer repulsa, de forma espontânea. Essa polca é o gênero que mais tarde o enunciado vai chamar de machixe, remetendo à escravidão e à mestiçagem. Mas por enquanto isso não está dito. Agora vamos ao texto 2. Quem quiser pode dar uma pausa. Esse texto faz um comentário sobre o texto 1. Agora nós entendemos o personagem do texto 1 como um músico popular, que busca a sublimidade da música clássica. Nesse texto, o personagem passa a revelar o conflito em que vive. Num determinado momento, inspirado em música clássica europeia, ele compõe uma polca, ou seja, um ritmo popular que o enunciado da questão vai chamar de machixe, estando associado à escravidão e à mestiçagem. Um ritmo popular, sim. Vejam o termo que estamos sublinhando. Um trecho que resume esse conflito é o que nós estamos destacando agora. O personagem, agora é chamado de Pestana, busca inspiração na música clássica, mas acaba sendo empurrado na direção oposta, que, de acordo com o texto 2, é a polca, ou o machixe, como quisermos chamar. Então, o enunciado pergunta: o que esse conflito representa? A partir do momento em que esse conflito fica nítido no trecho que nós estamos destacando, chegamos à conclusão que esse conflito representa, em outras palavras, o que está na alternativa D, que por isso é o gabarito da questão. Das alternativas incorretas, A e E cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. A alternativa B comete o erro oposto, que é o erro da redução, em que se limita a resposta à pergunta do enunciado a um único aspecto, quando, na verdade, a resposta é mais abrangente. Já a alternativa C comete o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. No caso, estão em desacordo com o texto 2. Vamos começar entendendo o erro da alternativa A, que eu diria que é a alternativa mais difícil de se eliminar, já que se trata de uma extrapolação muito pouco visível. Vejam o texto 1. Quem quiser pode dar uma pausa. Onde está nesse texto qualquer coisa que fale sobre a pouca complexidade da música voltada para o grande público? Bem, o que mais se aproxima dessa ideia é o que nós estamos sublinhando agora. Eu disse que é o que mais se aproxima, mas nem chega tanto. O que esse trecho está dizendo é que o ato de compor para o personagem era algo espontâneo, no sentido de não pedir esforço. Mas a complexidade não está de modo algum mencionada, nem com outras palavras. Agora vejam a alternativa A junto ao texto 2. Quem quiser pode dar uma pausa para perceber que o que mais se aproxima da pouca complexidade da música voltada para o grande público é o trecho que nós estamos sublinhando agora. A ideia de sublimidade da obra-prima clássica nos faz pensar que haja maior complexidade na música clássica do que na música popular. Mas entendam uma coisa, complexidade não é a mesma coisa que sublimidade. Complexidade seria, digamos assim, a qualidade de uma obra que é mais trabalhada e elaborada, enquanto que sublimidade seria a qualidade de uma obra que se aproxima do divino. Mesmo que nós entendamos essa sublimidade como complexidade, o que já não seria correto, então tal sublimidade nós entenderíamos
como uma meta inspiratória para o personagem, essa seria uma resposta incorreta à pergunta do enunciado, já que não é nesse ponto que reside o conflito do personagem. De qualquer maneira, o erro dessa questão é o erro da extrapolação, já que a diferença entre complexidade e sublimidade é algo expressivo. O fato, no fim das contas, é que essa alternativa é a mais difícil de ser eliminada. Mas, se na alternativa A extrapolação está pouco evidente, o mesmo não se pode dizer da alternativa E. Entendam o seguinte, mesmo que nós saibamos que a ideia dessa alternativa E era um fato no século XIX, isso em momento nenhum é mencionado no texto 1. Como quem quiser pode dar uma pausa, e nem no texto 2, como veremos daqui a pouco. Vocês já pausaram, como nós pedimos, e releram o texto 1? Então vejam que essa importância atribuída à música clássica não é mencionada. Aí tem gente que vai dizer assim: ué, mas esse texto é de uma época em que a música clássica tinha de fato tal prestígio. Só que não importa o que você saiba sobre a época. Se isso não é mencionado no texto, você não pode usar isso para responder à pergunta do enunciado. Senão, não fica de acordo com o texto. Agora vamos reler o texto 2. Quem quiser pode dar uma pausa. Percebam que a ideia de importância da música clássica no século XIX continua ausente. Então temos aí o erro da extrapolação. Agora vejam a alternativa B. Quem quiser pode dar uma pausa para reler o texto 1. Onde está essa ideia de prevalência de referências musicais africanas no imaginário da população brasileira? De certa forma, isso está no trecho que nós estamos sublinhando agora. O personagem tocou espontaneamente uma polca, que o enunciado da questão considerou um gênero ligado à escravidão e à mestiçagem. Então, de fato, havia referências musicais africanas em seu imaginário e, por conseguinte, no imaginário do povo. Agora vejam o texto 2. Quem quiser pode dar uma pausa. A ideia da alternativa B está, de certa forma, presente no trecho que nós estamos sublinhando agora, pelo mesmo motivo. Mas reparem que a pergunta do enunciado se refere ao conflito do personagem. Dizer que esse conflito está associado a referências musicais africanas é muito pouco para responder a questão, já que, como nós já vimos, o conflito é muito mais a tensão entre o erudito ou clássico e o popular, referida na questão D, gabarito da questão. E, por fim, a alternativa C é a mais fácil de ser descartada. Vejam que, se essa alternativa fosse gabarito, seria correto se afirmar que as músicas instrumentais feitas para a dança, na época, tinham um prestígio incipiente. Mas vejam que isso estaria dizendo exatamente o contrário do que diz esse trecho sublinhado. O próprio personagem do conto era célebre nos saraus por suas composições dançantes, ou seja, o contrário do que diz a alternativa C. Ou seja, no fim das contas, a alternativa D é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Temos aí uma questão de difícil resolução. O candidato só saca o gabarito da questão depois de uma leitura muito cuidadosa. Aos poucos, o sentido de cada texto vai ficando claro. E o candidato pode perceber tudo isso que nós comentamos. Embora, como nós já dissemos, a alternativa C seja a mais fácil de ser eliminada, na fase de pré-leitura isso ainda é muito arriscado, já que o candidato tem nessa questão apenas uma das que ele tem que ler para avaliar o grau de dificuldade. O ideal é atribuir, portanto, o nível difícil de resolução. De qualquer maneira, quanto mais o candidato lê atentamente os dois textos, mais fácil a questão vai ficando de ser resolvida. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa.
Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.